recebereis o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Vinde, Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sentando um pouquinho, por favor. Jesus entrou em uma casa, diz a palavra. Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. E quando chegou lá, entrou numa casa que não era dele. E não queria que ninguém soubesse aonde ele estava. Com certeza estava cansado da viagem. Ainda não queria encontrar com as multidões. E diz a palavra, mas ele não conseguiu ficar escondido. Até porque não dá para esconder uma luz, como ele mesmo vai dizer. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro, ouviu falar de Jesus e foi até ele e caiu aos seus pés. De onde vem essa mulher? Essa mulher vem de uma região longe. Essa mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. E ela suplicou a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Essa mulher fez uma longa caminhada. Eu sei quando eu estou agradando na pregação, é quando os musgos ficam. Você viu que não ficou nenhuma. Fugiu. Vai ter discurso. Só tem vocês dois. Obrigado por ter ficado. Daqui a um pouco vocês saem também. Essa mulher vem de longe, de muito longe. Ela vem porque precisa. Ela vem de outro país, de um país que não é judeu, um país ateu, um país pagão. Ela vem porque ela ouviu falar em Jesus Cristo, que na terra de Israel tinha um homem que tinha o poder de expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, curar os enfermos, e para ele tudo era possível. Pode aplaudir isso. Ela ouviu falar desse homem, e ela vem ao encontro dele, e com certeza procurou em muitos lugares, e muitos povoados, além de ter fazido uma longa caminhada, ter caminhado muitos e muitos quilômetros, muitas e muitas léguas, agora ela encontrou. E ela encontrou Jesus Cristo no momento que ele não queria ser encontrado. Mas ela foi. E quando ela encontrou Jesus Cristo, ela caiu aos seus pés. E a mulher suplicou. Ela suplica ao Senhor porque ela precisa de uma graça, ela precisa de uma libertação, ela precisa de um milagre para a sua filha que está no outro país. E Jesus não está muito para conversa nesse dia. E Jesus vai dizer para essa mulher: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. É simpática essa resposta de Jesus Cristo. Ela compreendeu muito bem que o Senhor estava dizendo: você não é judia, você não faz parte do povo da aliança, do povo da promessa, então deixa eu cuidar logo deles. Quando eles estiverem bem saciados, aí sim chegará a sua vez. Essa mulher podia ter falado para Jesus Cristo: mas eu vim de muito longe, porque eu fiquei sabendo que tu és caridoso, que tu és bom. Eu fiquei sabendo que você tem poder de expulsar os demônios, poder de curar, poder de libertar, poder de salvar. Eu fiquei sabendo, lá no meu país a tua fama já chegou, e eu vim porque preciso. Ela não vai falar isso.
Ela não vai xingar, não vai murmurar, ela vai dizer: é certo, Senhor. É verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Pode aplaudir isso. Essa mulher é uma mulher de fé. Essa mulher tem fé. Ela tem muita fé. Mesmo sendo pagã. Ela vai dizer: mas esse Deus, o dono do pão, também é meu dono. O cachorrinho faz parte, mesmo sendo o cachorrinho, ele tem direito das migalhas. E eu estou aqui porque creio. Primeiro, se ela não acreditasse, ela não teria saído do seu país, lá da Síria. Síria está em guerra, em confronto hoje, se acabando hoje. Ela vem de lá para dizer para Jesus: é verdade, isso é verdade. Só que os cachorrinhos também têm direito nas migalhas, e eu quero as migalhas. Eu não quero que você vá comigo, eu não quero que você viaje comigo, eu não quero que você vá lá na minha casa, eu não quero isso. Eu não estou querendo nada, eu só estou querendo que daqui mesmo você expulse o demônio. Só isso que eu estou querendo. E quando ela dá essa resposta para Jesus Cristo, porque de certa forma Jesus provoca a reação dessa mulher, ele fica admirado. Então Jesus diz: por causa do que acaba de dizer, pode voltar para casa, o demônio já saiu da tua filha. Aplauda o Senhor. Pode voltar. Essa fé também é revelada por um pagão também. Aquele cidadão romano que manda um servo dizer para Jesus Cristo: Senhor, o meu servo está muito mal, cura ele. E quando Jesus diz: eu vou curar, ele manda um recado: não venha na minha casa, porque eu não mereço que entre na minha casa, mas daí mesmo diga uma palavra e meu servo será. Isso é fé. E o Senhor vai dizer: nem no meio dos judeus eu encontrei tanta fé assim. Lembra que lá em Nazaré o Senhor não pôde fazer milagre nenhum, porque os seus conterrâneos, os seus conhecidos não acreditaram nele. Lembra que o Senhor sempre disse para Nicodemo, e disse para Bartimeu, e disse para tantos outros: a tua fé te salvou. Sem fé, amados, sem fé é impossível agradar a Deus, e fé é crer naquilo que não se vê. Essa mulher acreditou em Jesus Cristo. E no poder da fé dessa mulher, quando Jesus diz: pode voltar para casa, que o demônio já saiu da sua filha, ela não foi dizer para o Senhor: Senhor, mas eu espero que você coloque as mãos na minha cabeça, que você pense, aqui a foto da minha filha, olha aqui a imagem, olha como é que ela é. Nada disso, nada disso. Ela voltou imediatamente. Voltou, encontrou a sua filha tranquila, deitada, porque ela não se deitava. Uma pessoa possessa não se deita, meu filho. Ela voltou para casa, encontrou a sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. E saiu com certeza. Então, se você veio buscar alguma coisa do Senhor, se você veio à procura de uma cura, de um milagre, de alguma graça, primeiro você tem que acreditar. Primeiro você tem que determinar isso. Porque não adianta chegar duvidando. Não adianta chegar duvidando. Duvidar, você pode pedir a vida inteira, você pode clamar, e pedir, e fazer jejum e mais jejum, penitência e mais penitência, e continuar pedindo. Se você não acreditar, você não vai receber. Você não vai receber.
É como aquele senhor que estava passando na beira de um abismo. Ele está passando na beira de um abismo e de repente um grande vendaval faz que ele escorregue e ele começa a cair, começa a descer no abismo. Ele se agarra com um monte de raiz que estão ali na beira do abismo e as raízes vão se quebrando. E quando ele para, ele olha para baixo e só vê escuridão, E aí ele começa a gritar, ele começa a pedir, ele clama pelo Senhor, ele clama pelo Santo, ele pede ajuda para todo mundo, e nada acontece. Ele grita por Jesus Cristo, ele pede para Jesus Cristo, venha me salvar, nada. E quando ele cansado, que ele faz um silêncio, ele escuta uma voz que diz, solte as raízes. É a maneira que eu tenho de te salvar. Solte as raízes, que com certeza lá no fundo, lá no abismo, lá alguém vai te proteger. Mas solte as raízes. Nós queremos muitas vezes pedir as coisas para o Senhor, mas não queremos soltar nada. Nós não damos um passo na fé. E se não damos um passo na fé, é porque não temos fé. É preciso dar esse passo na fé. É necessário. Se você quiser ser curado, comece a acreditar que você vai ser curado. Comece. Se verdadeiramente você quiser uma graça de Jesus Cristo, não duvide de Jesus Cristo, não duvide do poder de Jesus Cristo, e não fique dizendo como aquela oração do nordestino, eu só creio se fizer isso. Então não precisa fazer. Eu só creio. Você vai crer para que o Senhor faça. Crer para ver, é crer para ver. Não é ver para crer, não. É o contrário, é crer para ver. Você só vai ver, e o Senhor disse isso para Marta, se creres verás a glória de... Sem crer você não vai ver nada. Sem crer você vai ver o demônio, você vai ver Cosme e Damião, você vai ver o preto velho e a preta velha, você vai ver todos os pretos na sua frente. Mas para ver tem que crer em Jesus Cristo. Você vai ver, crer em Jesus Cristo. E essa senhora acreditou em Jesus Cristo. Pela sua fé, ela se torna humilde. Ela vai dizer, é isso mesmo. É verdade, Senhor, é verdade. Só que também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Você não é um cachorro. Não é um cachorro. Você é filho. Você é filha de Deus amada. Muito amada. Deus verdadeiramente nos ama e nos ajuda, e nos protege, e nos defende, e quer a nossa salvação, Se Deus cuida de um cachorro, se Deus cuida lá da minhoca, se Deus cuida daquele que está lá no centro do mar, lá na profundidade, se Deus cuida de tudo, não vai cuidar de você? Não vai cuidar de você? Nós temos algumas loucuras, nós temos algumas neuroses que achamos que Deus não está cuidando de nós. Porque muitas vezes nós estamos numa situação que nós mesmos criamos a situação. A gente cria. Nós criamos as coisas e depois a gente acha que Deus não cuida, que Deus não abençoa, que Deus não está me ajudando, que Deus não está fazendo isso. Nós criamos as coisas. Chegou uma senhora um dia desse aqui, já faz uns 2 anos, disse para mim que ela tinha recebido uma feitiçaria. Eu falei, mas que feitiçaria é essa? Piolho, padre. Eu não venço os piolhos. Falei, o que você faz para vencer os piolhos? Aí eu mando minha filha catar e matar. E abrindo o cabelo e chega um. Falei, não é macumba nenhuma não tem nada de feitiçaria isso. Vá na farmácia, compra o remédio, coloque na sua cabeça que com certeza os piolhos vão morrer. Eu não tenho nada a ver com isso, nem o demônio tem nada a ver com isso. Não tem.
Cuide da sua cabeça, lave o seu cabelo, coloque coco, sabão de coco. Ajuda. Ajuda. Mas muitas vezes nós criamos coisas piores do que essa. Coisas piores do que essa. Eu vejo tanta gente endividado até dizer chega. E que Deus tem nada a ver com a sua dívida, mano. Você vai para o shopping, todo dia você vai para o shopping, toda semana você vai no shopping, e você vai comprar coisas que não interessam, e não interessa. Sabendo o tamanho do seu salário. Sabendo que você não ganha aí muito. Então Deus não tem nada a ver com isso, não. E não adianta ficar pedindo, Senhor. Deus te dá o necessário, Ele vai sempre te dar o necessário, e por querer muito mais do necessário, que muitas vezes Deus nos dá, muitas vezes ficamos desesperados, e não cremos, e muitas vezes o demônio, sabendo da nossa fraqueza, sabendo dessa fraqueza, ele vai investir exatamente nessa fraqueza. Nessa primeira leitura de hoje, o rei Salomão, o filho de Davi, do amado Davi, o filho de Davi envelheceu quando ficou velho. Ficou velho, uma pessoa velha é muito fácil de enganar, muito fácil de seduzir, muito fácil de conduzir. E as suas mulheres desviaram o seu coração para outro Deus, para outros deuses. Diz a palavra, seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como do seu pai Davi. Quem desviou o coração do rei Salomão, quem foi? Foi o demônio? Não foi o demônio. Não foi um problema financeiro? Não foi. Foi as... Tenha cuidado com as mulheres. Há 3.000 anos atrás já era assim. Desviaram o coração do velho. De um homem que era protegido de Deus, um homem de Deus, um homem que tinha sabedoria de Deus, um homem que tinha um conhecimento de Deus, um homem que verdadeiramente era prometido por Deus. Então é fácil a gente também se desviar do caminho. É fácil. E aqui não é porque ele é velho, não, porque ele não está gagar, não, ele não está gagar. Nós temos que ter cuidado, porque muitos entram na nossa vida para nos desviar do caminho do Senhor. Tanto faz ser homem como mulher, nós temos que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado de não desviarmos e não deixarmos desviar pelos outros. Seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, inteiramente. Ainda tinha uma porcentagem que era do Senhor, mas o Senhor, a lei diz, a palavra diz, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu, com toda a tua e com toda a tua força. Ele não tinha deixado de amar o Senhor, ele não tinha deixado, só com a parte do coração desviou do caminho. Uma parte. Salomão prestou culto a outros deuses, os deuses das suas mulheres, e mandou construir templo para que elas pudessem incensar, oferecer oferenda e sacrifício para falsos deuses. Isso desagradou plenamente o Senhor. Ele fez o que desagrada o Senhor e não lhe foi inteiramente fiel como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Carmos, falso Deus. E ele vai construir vários, não só esse, mas vários. E deixou o Senhor extremamente aborrecido. O Senhor ficou aborrecido com ele, porque ele se desviou, ou deixou-se desviar. Eu fico pensando que Deus também fica aborrecido comigo e contigo hoje. Ele ficou aborrecido porque de repente ele não parou de prestar culto ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas ele permitiu que as suas mulheres
prestasse culto ao seu Deus, porque essas mulheres, ele havia negociado em negociação com outros reis, com outras pessoas, e muitas vezes a troca, a moeda, eram as mulheres. Quando você sai da sua religião, quando você sai da sua religião para outra religião, você desagrada o Senhor. Você desagrada o Senhor. Nessa cultura, porque elas trouxeram a cultura do seu país, dos seus deuses para dentro de Israel. Isso desagradou o Senhor. É por isso que o Senhor proíbe que os homens de Israel se casassem com outras mulheres que não fossem judias, para que não tivesse essa mistura. Ainda hoje é assim, ainda hoje é assim. É por isso que eles se prometiam, nascia uma menina, já era prometida já. Para que não tivesse essa impureza, Nós católicos, a maioria, a grande maioria, tanto faz como tanto fez. Ela é católica, mas ela é espírita. Ela é católica, mas ela é maçom. Ela é católica, mas ela é evangélica. Ela é católica, mas ela vai para o terreiro, ela vai para a seita, ela vai para o vale, ela vai para o deserto, ela vai para qualquer lugar. Não, Deus está em qualquer lugar. Esquece isso. Esquece. Não dá para fazer acordo, não dá para fazer acordo. Ou você é, ou você não é, ou você é quente, ou você é frio, porque os mornos eu vou vomitar, diz o Senhor. Não dá para você ser católico e ser espírita, não dá. Ou você é espírita, ou você é católico, ou você é evangélico, ou você é católico. Não dá. Você tem que decidir, porque aqui Salomão não conseguiu agradar o Senhor agindo dessa maneira. Uma parte do coração era do Senhor, e a outra parte do coração era de um Deus falso. Não era de outro Deus não, era de um Deus falso. Não dá para você dizer, eu sou católico, comungo na igreja, mas eu também, no final de semana, eu vou tomar um passo, eu vou comer uma oferenda, eu vou lá no centro espírita. Não dá. Decida, amado. Tem muitas religiões nesse mundo. Nesse mundo tem muitas seitas. Na verdade, tem muita seita. Mas eu te garanto uma coisa: tanto essas seitas cristãs ou não cristãs, a igreja que você está é a mais correta, é a mais perfeita. Ela é do Senhor. Ela é do Senhor. É a única que podemos dizer que é do Senhor, que é fundada pelo Senhor. As outras são boas, todas elas são boas, mas não serve, mas não são do Senhor, e nem chega nem os pés, nem a distância da igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja que você não dá nada por ela. As pessoas olham nessa igreja e vê os pecados, somente os pecados dos homens. A igreja nunca pecou, meu filho. A igreja santa não peca. Quem peca na igreja, quem muitas vezes mancha o nome da igreja, não pode manchar o essencial da igreja, não pode manchar. Mas quem mancha muitas vezes o nome, somos nós, os homens e mulheres que somos da igreja. A igreja é santa por si, mas eu, pecador, que mancha o nome da igreja. Você, pecadora, você, pecador, é que mancha o nome da igreja. Mas ela é a mais perfeita, ela é a mais correta, ela é a mais santa, não tenha dúvida disso. A igreja católica, ela pode ser o que sou, mas ela pode ser o que ela é, mas ela é a mais santa de todas as religiões da face da terra. Com toda certeza é. Com toda certeza é verdade. E não adianta você querer procurar, não adianta você procurar. Vai ser sempre assim, porque ela é de Jesus Cristo. Ela tem um princípio e ela tem um fim. Quando a gente estiver num centro de evangelização, ou quando você estiver, eu não sei quem vai estar, você vai ver que eu mandei pintar a história da igreja. Não a história da igreja, mas pelo menos a fotografia dos papas, dizendo quando foi que eles exerceram o seu ministério. E começa por São Pedro. E começa lá por São Pedro, e depois vem um segundo papa, o terceiro papa, e aí a história se estende, e passa por todas as idades, idade média, idade da escuridão, idade da luz, por todos os movimentos, até chegar em quem?
do Papa Francisco, até chegar nele. Só falta, sabe quantos papas? A moça estava me dizendo ontem, só falta 12 papas, para a gente terminar de pintar 265 papas. Isso é história, isso é história. Deus fazendo a história comigo e com você, Deus fazendo essa história. Então, graças a Deus, nós estamos dentro daquela que verdadeiramente é perfeita, daquela que é perfeita. Nós não somos perfeitos, mas estamos dentro da perfeição do Senhor Jesus Cristo. Ela é perfeita. E nem adianta xingar, e nem adianta se revoltar contra ela, e nem adianta falar mal contra ela. Ela é do Senhor. O Padre Moacir passa, o diácono, o Padre Francisco, o Papa Francisco, o Papa Bento XVI já está passando, aliás, já passou. A única coisa que ele faz hoje é cuidar de um gatinho que ele tem e tocar piano. Já não escreve, já não tem mais nada para fazer, só está esperando a morte chegar, como diz o salmista, sentado na sombra da morte, olhando para a cova. Mas é assim, é exatamente assim. Nós somos simplesmente passageiros, servo do Senhor, que no nosso tempo Deus vai nos usando, que no nosso tempo. A Glaucia estava cantando ali e eu pensei, falou, já está na hora de trocar ela, porque ela já está tremendo a voz, igual velha. Já está na hora de... Quando começa a tremer a voz, já está na hora de trazer um de 17 anos, colocar no lugar, se achar. Concorda, tem que concordar. A idade chega, passa. Mas o Espírito Santo vai fazer isso. Não precisa se preocupar não, o Espírito Santo vai fazer isso. Ele vai trazer outro para ficar no lugar da Glaucia. Ele vai trazer bem uns 20 para colocar no lugar do Padre Moacir. Tem que ser pelo menos 20, porque um só vai ficar devendo. Vai trazer pelo menos 20. E assim por diante, porque a igreja é do Senhor, quem cuida é o Senhor. Sabe aquela história que não vai ter mais padre? Sabe? Alguns disseram, quando chegar a internet, quando chegar isso, quando chegar aquilo. Você sabe por que não tem mais padre? É porque a diocese não tem dinheiro para investir. Porque a diocese não tem 2 ou 4 salários mínimos mensal para gastar com os seminaristas. E aí a gente manda, eles dizem, mas já está cheio, não tem cama, não tem como receber, espera para o próximo ano. Vão esperando. Os seminários do Brasil inteiro estão cheios. Estão cheios de vocações, e boas vocações, graças a Deus, é assim. E agora a igreja também está abrindo para as novas comunidades ter padre para viver o carisma, A Canção Nova já tem mais de 40, a Obra de Maria já tem mais de 30, e daqui uns dias o Zé Nascido em Pentecoste também vai ter os seus padres vivendo o carisma renascido em Pentecoste, com toda certeza. Com toda certeza, vocação não falta. Vocação não falta, meu filho, vocação não falta, porque é Jesus Cristo que coloca dentro da igreja, é Ele que chama, é Ele que escolhe, Não te desvia, nem para a direita e nem para a esquerda. Aonde tu está, com quem tu está, tu já sabe que é com Jesus Cristo, o fundador da igreja. Mesmo que tu fique gaga, na velhice permanece firme, diz a palavra. Na velhice fica firme, extremamente firme. E como é bom ser firme. E como é necessário ser firme, seja extremamente firme. Não tenha medo, o Deus que cuidou de você na juventude, vai cuidar de você na velhice. Não saia por aí pedindo ajuda, buscando ajuda onde não existe ajuda. Salomão, ele não foi, ele permitiu. Ele não foi prestar culto para ninguém. Mas ele permitiu que essas mulheres que vieram de outra cultura prestassem culto. E como ele fez um tempo para uma, ele teve que fazer para todas. Aí ele encheu Israel com o tempo. Porque o pai de Davi tinha 300 mulheres, 700 concubinas, Salomão tinha muito mais do que isso. E cada mulher queria uma coisa: haja poder para sustentar. Haja poder.
Esse foi o pecado dele. Esse foi o pecado dele. E o Senhor disse, por causa disso, olha que promessa maravilhosa. O Senhor diz, olha, tu pecaste. O Senhor apareceu para ele 2 vezes. O Senhor apareceu para ele 2 vezes e disse, então o Senhor irritou-se com Salomão. A palavra é essa, irritou, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que ele tinha aparecido 2 vezes. Ele proibira expressamente seguir outros deuses, mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor disse a Salomão, já que procedeste assim, e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino, e dar-lo um dos teus servos. Eu vou tirar o teu reino. Você não vai mais reinar. Mas aí Deus vai dizer, por amor ao teu pai Davi, não farei durante a tua vida. É da mão do teu filho que arrebatarei, diz o Senhor. Em consideração a quem? Ouviram, malditos? Ouviram? Em consideração o teu pai Davi. Em consideração, por amor ao teu pai Davi. Davi já tinha morrido há muito tempo. Não farei durante a tua vida. É da mão do teu filho que eu arrebatarei. Mas olha aqui que Deus vai dizer, não te tirarei o reino todo, diz o Senhor. Mas deixarei o teu filho com a tribo, por consideração com o meu servo Davi, e para com Jerusalém que escolhei. Mesmo Davi morto, como Davi foi fiel ao Senhor, como Davi verdadeiramente foi um grande profeta do Senhor, como Davi verdadeiramente serviu o Senhor em consideração a Davi, não tirou o reinado do seu filho. Talvez o que teus filhos ganhem hoje é por causa de você. Talvez a bênção que eles têm hoje na vida, o sucesso que eles têm na vida, mesmo sucesso material, intelectual, não porque eles mereçam, não porque eles mereçam, é porque você é amiga do Senhor, é amigo do Senhor. E quem sabe você só é o que você é hoje por causa dos seus pais, que eram amigos do Senhor, fiel ao Senhor. Quando eu li essa leitura hoje, eu lembrei que na nossa família tem um pedaço muito bom de terra, lá no Ceará, grande, onde todos os meus tios e tias moraram lá, e agora morreram, os filhos estão morando. Uma terra boa, se chover e plantar, dá sempre. O problema é que nem chove, e quando chove eles não plantam porque são preguiçosos, então não dá nada. Mas a terra é boa. E aí um dia teve uma confusão nessa terra, e eu comecei a orar por essa terra, para que haja paz lá entre os meus sobrinhos e tudo mais. Aí o Senhor me disse em locução, eu dei essa terra para o teu tataravô, que se chamava Zé Pedro. E eu me assustei, porque eu não conhecia esse Senhor, não conheci e nem ouvi falar o nome dele. E aí eu fui fazer uma pesquisa para saber quem era Zé Pedro da Caconha. Zé Pedro da Caconha era um homem simples, mas com a fé extraordinária, que toda noite, meia-noite, ele acordava a mulher e os filhos, naquela época, onde se deitava às 6 horas da tarde, há muitos anos atrás, há mais de 100 anos atrás, ele levantava à meia-noite ele fazia um ofício de Nossa Senhora, e louvava o Senhor, e fazia que todos os seus filhos, todos os dias, à meia-noite, rezassem o ofício de Nossa Senhora, e cantassem os cantares do Senhor. Por causa desse homem, ser um homem abençoado, ainda hoje a minha família está sendo abençoada por causa dele. De geração em geração eu te abençoarei, diz a palavra. Por causa, o Pai, Deus honra o Pai nos filhos, diz a palavra.
E Deus está honrando aqui, Deus está honrando Salomão por causa de Davi, por amor ao meu servo Davi, que já tinha batido as botas há muito tempo. Deus continuava amando e continuava firme na promessa, disse para ele: jamais um dos teus descendentes sairá do trono de Israel. Hoje o grande descendente é Jesus Cristo, e não vai sair nunca. Amém. Fica em pé e canta. Amém. Fica em pé também você. Vamos lá. Hoje as correntes quebrarão, como Moisés eu vou orar a Deus. O Senhor livrou Israel de mãos inimigas, libertou seu povo. Levantarei minhas mãos e as barreiras cairão, pois o Senhor vai operar em meu favor. Moisés orou a Deus e o mar recuou. Estende tua mão com fé e sejas vencedor. Moisés orou a Deus e o mar recuou. Estende tua mão com fé e sejas vencedor. Hoje as correntes quebrarão, como Moisés eu vou orar a Deus. O Senhor livrou Israel de mãos inimigas, libertou seu povo. Levante suas mãos e cante. Levantarei minhas mãos e as barreiras